Olá, meus irmãos da Escola Doutrinária Caminho da Luz. Tudo bem com vocês? Bom, eu quero saudar vocês, saudando o presidente, o André, e aí sintam-se todos abraçados, ainda que virtualmente, como os dias atuais nos impelem a isso. Mas aqui estamos mais uma vez para fazermos uma exposição cujo tema é a parábola do semeador. Então vamos asserenar as nossas mentes um pouco para fazermos uma oração introdutória. Amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos mais uma vez para estudarmos as Tuas palavras, divulgarmos o Teu Evangelho de bênçãos, a Boa Nova, que leva a humanidade aos caminhos do amor. Agradecemos a esta casa espírita e rogamos aos guias que nos abençoem e que possamos absorver os ensinamentos que vós deixaste conosco. Assim seja. Bem, meus irmãos, como eu estava falando, hoje a gente vai conversar um pouco, sobre a parábola do semeador. E é interessante a gente falar sobre esse tema porque ela é uma das parábolas mais conhecidas, das 32 do Evangelho de Jesus. E ela é uma parábola tão importante, os ensinamentos que ela encerra, que ela mostra, que ela está presente nos 3 evangelhos, de Lucas, de Mateus e de Marcos. Ela é considerada por muitos estudiosos como a parábola das parábolas, tal o ensinamento que ela passa. E ela passa o ensinamento, como a gente vai ver, de como somos nós os aprendizes do Evangelho, de como estamos em busca constante e incessante da perfeição da nossa evolução, mas que para isso nós devemos semear, ou melhor, devemos receber essa semente do Mestre Jesus, que são as palavras, os pensamentos de Deus, para que possamos, tal qual nós, como um solo, fertilizar e fazer crescer essa semente. E é interessante, muitas vezes a gente vê na literatura espírita, falando a respeito dessa parábola. Emmanuel, por exemplo, ele cita assim, que ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza para favorecer a nossa compreensão. Isso, na verdade, meus irmãos, é uma maneira da gente saber por que é que Jesus escrevia por parábolas, ou seja, ele usava o sentido figurado. Não tendo a capacidade, a população da época, de entender a complexidade do ensinamento, ele se fazia valer dos costumes, das questões, das coisas materiais da época para passar o entendimento. E assim, perpetuar ao longo do tempo aquele ensinamento, e à medida que esse desenvolvimento moral fosse chegando para nós, seres humanos deste nosso planeta de provas e expiações, o entendimento ia se alargando, o ensinamento ia se ampliando dentro de nós. Allan Kardec, inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, no item 6, ele diz que a parábola do semeador exprime perfeitamente as matizes da maneira de se fazer, ensinar o Evangelho de Jesus. E aí me permitam ler para vocês
no texto de Marcos, como está lá no capítulo 4, versículos de 1 a 9. Em certa ocasião, deixando a sua casa, dirigiu-se Jesus ao lago de Genezaré, onde proferiria uma série de parábolas. Por conta disso, atraída pelas notícias dos feitos do Cristo, bem como pelos ensinos que costumava ministrar, uma grande multidão se juntou ao seu redor, de maneira que teve que se assentar num barco que estava no mar, para que, da praia, toda a multidão o visse e o ouvisse com clareza. Novamente começou a ensinar junto ao mar, e reúne-se junto dele uma turba numerosíssima. Quando entrou no barco que estava no mar para se assentar, ele disse que ensinava-lhes muitas coisas em parábolas e lhe dizia no seu ensino: Ouvi, eis que o semeador saiu a semear, e que sucedeu que, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu sobre solo pedregoso, onde não havia muita terra, e brotou imediatamente por não haver profundidade de terra. Outra parte, quando raiou o sol, foi queimada, e por não ter raiz, ressecou-se. Outra parte caiu nos espinheiros. Os espinheiros subiram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e dava fruto, que desponta e cresce. Um carregava 30, outro 60 e outro 100. E dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mais tarde até, meus irmãos, depois de ele recitar esta parábola, os próprios apóstolos e seus discípulos chegaram até ele pedindo a explicação, e lá em Marcos tem a explicação, ele diz o que ele quis falar a respeito disso, né? Que ele diz, que ele resume dizendo que o semeador semeia a palavra. E é interessante a gente analisar isso, porque já mostra o trabalho de amor, de difusão da Boa Nova do Mestre Jesus, porque diz que ele, deixando a sua casa, dirigiu-se ao lago de Genezaré. Então, por aí já diz o ofício, né? Que ele é que é o semeador. E quando ele nos diz que o semeador saiu para semear, a gente aí tem que entender alguns pontos. De que, àquela época, a semeadura ela se dava de maneira inversa do que é hoje em dia. Né? Hoje em dia, o solo é tratado, arado e depois é posta a semente. Àquela época, né, naquela região, eles lançavam a semente da maneira que o solo estava e depois eles viam o que era que tinha dado pega, né, o que tinha frutificado. E aí a gente começa a entender de que essa semente, o semeador saiu a semear. A gente vê que o semeador é o Mestre Jesus. E o que é a semente? O que é a semente se não a palavra de Deus? O que é a semente? A palavra absoluta, a palavra imutável de Deus nosso Pai, que é soberanamente justo e bom. A gente começa a entender de que Jesus, como semeador, ele não escolhe o local aonde ele vai espargir, aonde ele vai distribuir a semente. A semente, a palavra de Deus, está disposta, está disponível para todos. E aqueles que tenham condições de recebê-la, a recebam. E aí a gente começa a entender de que, se Jesus é o semeador e a semente é a palavra de Deus, a gente começa então a fazer uma analogia de que o solo somos nós seres humanos. Nós somos aquilo que está a receber a semente e a maneira pela qual a semente vai ser tratada. E aqui cabe um parêntese, no sentido de que, se o semeador lança em qualquer tipo de terreno a semente, logo o semeador espera e ele voltará
para saber aonde foi germinado. Por quê? Porque os locais onde ela não foi germinada, provavelmente, com certeza, esse local será semeado de novo. Isso incessantemente. E aí o solo, então, vem a representar a capacidade individual de cada um de nós compreender o Evangelho de Jesus, de cada um compreender o que Deus quer nos fornecer, compreender de que temos que servir a Deus. E como servimos a Deus? Praticando o bem. Deus não quer nada mais além de que nós, que fomos criados por Ele, simples e ignorantes, pratiquemos o bem. E praticando o bem, a gente consegue a cada dia se intelectualizar, crescer, ampliar os nossos horizontes e entender mais deste mundo, deste universo de nosso Deus. E aí essa semente que germina em nosso solo, ela tem tudo para frutificar. Mas a gente tem que entender que nem todos nós não somos ainda o solo ideal para essa frutificação, para essa germinação. Por quê? Porque somos uma variedade, meus irmãos, de espíritos encarnados aqui na Terra, cada um com a sua condição. Ou melhor, numa linguajar, se a gente for trazer para a agricultura, cada solo segundo sua condição de fertilização, segundo o seu pH, segundo as condições onde está, de clima, de temperatura e etc. E aí, o Mestre Jesus, ele nos fala de que o semeador saiu a semear e que ele bota, primeiramente nessa semeadura, né, na beira do caminho. Ele joga na beira do caminho. Ora, a beira do caminho é um chão, como eu diria, duro, né, um chão batido, impermeável. É aquele solo, né, em que nada frutifica. Bate e ali fica. Semente morre. E ele nos diz que na beira do caminho essa semente ela não foi germinada e vieram os pássaros e a levaram, a comeram. Então a gente começa a entender e a associar que na beira do caminho, o solo duro, o solo áspero, somos nós, os seres humanos, ainda endurecidos, que trazemos dentro de nós ainda arraigados, né? O não aprendizado das leis divinas, de que ainda trazemos dentro de nós, né, uma incapacidade intelectiva, moral, filosófica, de compreender os ensinamentos de Deus. E aí, esses pássaros, como Jesus até explica adiante, eles representam o quê? Eles representam a ação dos espíritos imperfeitos que querem nos desviar dos caminhos. Esses pássaros representam as maldades em que a gente ainda se regozija e que levam para adiante os ensinamentos que chegam até nós, mas que nós recusamos essa semente por sermos impenetráveis ainda ao amor de Deus. E na sequência dessa semeadura da parábola, ele fala a respeito de que sementes foram lançadas em solo pedregoso. O que é, meus irmãos, um solo pedregoso, se não um solo em que há muitas pedras? Um solo em que é difícil germinar algo, é difícil de que algo permaneça e cresça. É a gente, então, enquanto solo pedregoso, somos nós em que ainda não estamos em condições de assimilar, né, o ensinamento de Deus, mas já temos um pouquinho, né, de um pouquinho de receptividade à palavra de Deus. E esse pouco de receptividade, como diz na parábola, é o suficiente para que nasça, a semente germine, mas ela não encontra onde pôr, onde fincar suas raízes. E logo vem o sol e aí a queima. E ela resseca e morre. Mas um solo pedregoso é melhor do que um solo batido, duro, impenetrável.
mas representa exatamente a nossa condição humana, na nossa escala evolutiva. E aí a gente precisa entender que enquanto solo pedregoso, né, nós precisamos nos melhorar no sentido de, com a prática do bem, com a prática de ações edificantes, esse solo ele vai ficando fértil. E os espinheiros? Porque Jesus nos fala na parábola que algumas sementes caíram, né, nos espinhos, né, e nesses espinhos elas não vingaram, né? A gente pode entender os espinheiros, meus irmãos, como aquelas questões das seduções do mundo. Podemos entender como a questão do valor que damos ainda às questões materiais em detrimento das espirituais. Nós até podemos recepcionar a semente, mas não temos envergadura suficiente para germiná-la ainda. Então, esses espinheiros, esses espinheiros, que são essas seduções, representam que nós ainda damos valor às aflições, ao dia a dia, às questões, né, às adversidades que estão conosco nesse mundo, nesse corre-corre diário e que não nos permite sequer dar uma mínima atenção às questões espirituais. Então, temos que nos abster, temos que nos livrar desses espinheiros dentro do nosso solo, que é o nosso coração. E a gente entende que o semeador, mesmo vendo o espinheiro, ele lançou a semente lá. E aí a gente continua a parábola quando o Mestre Jesus finalmente lança na terra boa, na terra fértil, naquele solo em que já está apto a receber a semente e a germiná-la, e para que ela cresça, para que ela frutifique, e que de uma semente produza 100 frutos, 60 frutos, 30 frutos. Para que um entendimento melhor do que esse? É o desejo de todos nós, é de sermos um solo fértil para os ensinamentos de Deus. É o desejo nosso, é a nossa busca do dia a dia, que nós, como aprendizes do Evangelho, temos que perseguir. Temos que a cada dia fertilizar os nossos corações. E fertilizamos os nossos corações procurando pôr em prática, por exemplo, aquilo em que a gente entende que possamos ser um verdadeiro homem de bem. É a prática da caridade. É o seguir o maior mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A gente vai entendendo, meus irmãos, que essa busca pela fertilização do solo dos nossos corações é que nos torna um solo apto a receber os ensinamentos de Jesus. E vamos frutificar esses ensinamentos a 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1, de acordo com a nossa condição moral. Cada um de nós, homens de bem, pessoas que estão em busca das suas melhorias espirituais, em busca da sua elevação moral, cada uma vai receber essa semente e germinar de acordo com as suas condições. E nas próximas lavouras, né, nas próximas germinações, vai se melhorando essa percentagem de colheita, de 30 para 40, para 60, para 100. Finalmente, a gente tem que entender de que essa frutificação vai depender exclusivamente de nós. É um trabalho individual. O trabalho da gente receber a semente de Deus e germinar em nosso solo é um trabalho que não pode ser terceirizado e que diz respeito diretamente à nossa capacidade de não ceder aos desvios, aos inequívocos, né, aos equívocos, né, aquelas sensações, as paixões que lentamente a gente tem que, ao longo das encarnações, ir se livrando e fazendo crescer dentro de nós o amor.
E aí a gente começa a entender de que na parábola do semeador, o grande questionamento que a gente faz é: que tipo de solo eu tenho sido? Que solo nós somos, meus irmãos? Vamos perguntar a nós mesmos: quantos frutos eu tenho produzido de uma semente? O quanto eu já consigo produzir? Que tipo de exemplos eu tenho semeado? Porque se a gente recebe a palavra de Deus, a gente a assimila, a gente a frutifica e a gente pega essa semente e espalha adiante. O quanto eu tenho semeado? Que tipo de solo nós temos sido? A primeira pergunta. E quantos frutos nós temos semeado? Temos produzido, perdão. E aí a gente vai entender de que são questões que nós intimamente temos que responder e que cabe a nós sabermos em que posição nos encontramos nessa seara, nessa lavoura divina. Qual a posição que nós estamos na produção dessa agricultura divina? Meus irmãos, a gente tem que entender que todos nós, sem exceção, germinaremos, fertilizaremos e seremos e produziremos a 100 por 1. É a nossa meta. Mas precisamos saber a posição na qual nos encontramos, para não estarmos marcando literalmente passo, estagnados nessa cultura divina. E aí a gente começa a entender de que o tempo, né, da colheita, quem dita somos nós. Porque o grande desafio dessa colheita sair somos nós mesmos. Nós somos o solo e recebemos a semente. E somente a nós cabe fertilizá-la, germiná-la. Então, isso tudo representa na parábola do semeador um esforço para a nossa transformação moral. E essa semente que Jesus nos lança, ela é lançada, como eu disse, para todos. É lançada indistintamente. Se a gente for observar, a gente pode fazer uma comparação, uma analogia da parábola do semeador com a história do apóstolo Paulo, né? Da maneira como Paulo era, terreno endurecido, perseguidor implacável dos cristãos. Depois, ele, no encontro dele com Estevão, né, e o aprendizado dele na estrada da conversão para Damasco, em que ele se converte, em que ele diz a célebre frase: Senhor, né, que queres tu que eu faça? E aí a gente começa a ver que ele se transforma num terreno um pouco melhor. E ele vai buscando, de passo a passo, ele vai se transformando de um solo endurecido, ele passa por um pedregoso, né? Ele passa para um solo em que vai germinando o amor de Cristo. E a gente vê nas passagens quantas e quantas vezes ele diz, né? Ele muitas vezes se revolta consigo mesmo, de que ele já sabe o bem que ele tem que fazer e ele não faz. Mas o mal, que ele sabe que não deve fazer, esse ele ainda faz. Até ele chegar no solo fértil, que é quando ele diz que ele já traz dentro dele, intimamente, ele já traz dentro dele as marcas do Cristo. Isso é muito bonito. Porque a nossa história de vida, e quando eu digo vida aqui, eu estou falando das nossas sucessivas reencarnações, nos traz hoje, todos nós aqui encarnados, ao terreno que nós somos. Que tipo de terreno eu sou? Volta a pergunta. O que é que eu posso fazer para me melhorar? O que eu devo aprender com a parábola do semeador, se não a maneira pela qual eu devo agir para me tornar um solo fértil? É o objetivo de todos nós, meus irmãos. É interessante que Emmanuel, no livro Pão Nosso, no capítulo 25, ele diz assim: se o terreno de teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebestes o princípio celeste, cultiva-o
com devotamento, abrigando nas leiras da tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceite-a e cumpra-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde, o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. Por que isso? Porque nós temos a destinação, meus irmãos, de sermos perfeitos. Seja em determinado momento que nós vamos despertar para a palavra de Deus, que seja pelo amor, mas muito provavelmente será pela dor, pela busca, desenfreada que nós temos por algo em que é perecível, algo que não é permanente. E nessa busca, nessa frustração, nessas dissídias, nessas aflições, nós voltamos ao caminho do bem, ao caminho em que Deus, nosso Pai, nos legou e passamos a entender de que somente pela condição de fazermos o bem, de fazermos o bem a nós e ao nosso próximo, nós possamos conseguir nos transformar em solo fértil. Então, meus irmãos, a gente tem que entender, enquanto espíritas, o trabalho nosso qual é. Porque dentro da doutrina espírita existem aqueles ainda, em qualquer religião, que absorvem os ensinamentos, mas recusa. Viu, leu, entendeu, mas não quer. Existem outros que só querem a doutrina para as questões das transformações, para as questões da mediunidade, para as questões de se utilizar dos espíritos para a comunicação. Existem aqueles que só gostam do espiritismo por conta daquilo que considera misterioso, daquilo que ele acha que pode ser algo em que é fantástico. Mas existe o espírita, que é aquele que lê, compreende e usa a palavra. Mas, sobretudo, ele semeia com as boas ações. Ele semeia com as boas atitudes. E é isso, é o convite que a parábola do semeador nos faz, para recebermos essa palavra de Deus, para introjetá-la dentro de nós, semeá-la e expeli-la, espalhar ela para todos, saindo de nossa boca o que é bom. O próprio Mestre Jesus diz que o mal é o que entra pela boca e não o que sai da boca, porque da boca procede aquilo que a gente guarda no coração. Então, meus irmãos, saibamos semear, saibamos fazer o uso da semente que Jesus nos dá, da oportunidade que ele passa para nós, de nós crescermos. E saibamos também entender que vamos crescer ajudando o outro. Aliás, Emmanuel nos fala isso no livro Consolador, que nós aliviamos a nossa dor aliviando a dor do outro. Não existe um caminho que não seja o da caridade. O próprio apóstolo Paulo fala daquelas virtudes, a fé, a esperança e a caridade. Mas dessas três, a última, a mais importante. E aí a gente começa a entender de que semear no nosso dia a dia é nós copiarmos Jesus Cristo, que é o nosso modelo e guia. É a Ele que temos que ter como ídolo. É a Ele que nós temos que cultivar os ensinamentos e disseminar adiante. Ele semeia o nosso solo fértil e nós ajudamos Ele a semear outros solos, a entender, a levar aos nossos irmãos o entendimento de que nós um dia fomos um solo endurecido e quantas graças nós tivemos e quantas virtudes nós acrescentamos por nos tornarmos um solo fértil. Isso que Jesus precisa,
de semeadores na lavoura, na seara dele, de trabalhadores. E esses trabalhadores, como ele mesmo diz, que pegue o arado, tome da charrua e não olhe para trás. Meus irmãos, esqueçamos o nosso passado de equívocos e firmamos à frente, sem olhar para trás. O que vai importar é o quanto nós podemos semear do que Deus, do que Jesus entrega em nossos corações. E se olharmos para trás, de que vai adiantar as lamentações? De que vai adiantar as queixas, os remorsos? Temos que reparar os nossos equívocos. Temos que nos arrepender e reparar os nossos erros. E isso só se dá se nós firmarmos o pensamento em Jesus, no teu Evangelho, e seguirmos à frente. A gente começa a entender, então, de que a parábola do semeador, ela é conhecida como a parábola das parábolas, porque ela encerra todo o conhecimento. Jesus nos explica a maneira pela qual ele vai nos educando, a maneira pela qual ele vai transmitindo os pensamentos de Deus para nós, a maneira pela qual a gente tem que se transformar. Ele nos mostra que só depende de nós, que depende de nós termos esse conhecimento, esse discernimento acerca de que solo nós somos. A prática do bem sempre. Fiquem em paz. Muito obrigado pela atenção. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Jesus amigo, agradecemos a Ti, Pai Senhor, por mais um ensinamento deixado por vós 2000 anos atrás, quando aqui esteve entre nós imperfeitos. Rogamos a Ti, Pai Senhor, que nos auxilie e nos dê forças para que possamos nos tornar um solo fértil, a fim de germinar a semente que vós distribui, a fim de que possamos, enquanto solo fértil, nos tornarmos melhores, mais robustos, com maior condição moral, para alçarmos aos céus a nossa perfeição. Abençoa, Pai Senhor, a todos nós. Dai-nos uma boa semana. Fortalece-nos para que a cada dia possamos divulgar o Teu Evangelho de bênçãos, o Teu Evangelho de amor. Sê conosco agora e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, meus irmãos, mais uma vez. Fiquem em paz. Uma boa semana.